Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus familiares. E nessa manhã eu quero compartilhar um salmo. É o salmo de número 63. Salmo de número 63. O salmista diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, e a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exalta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para que a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos até aqui. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e louvar ao nosso Deus. Senhor, eu quero Te agradecer por esta manhã que nos concede, Pai querido, por este momento em entrar em comunhão contigo, Pai querido, Pai amado. Senhor Deus e Pai, seja conosco nesta manhã, tirando desde já toda retaliação contrária em nome de Jesus Cristo. Que tudo que for feito aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, Pai querido. Abençoa esse culto matinal, Pai querido. Abençoa nós que estamos aqui nesta manhã. Abençoa o louvor que vai ser entoado, Pai querido. Abençoa cada família, Senhor Deus, que está nos assistindo nesta manhã. E que o Seu nome que está acima de todo nome seja glorificado. Faça isso, Senhor Deus. Nós cremos em Ti que nós colocamos a nossa confiança. E desde já eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos digam amém e amém. Maravilhosa graça, aleluia. Maravilhosa graça, diga ao Senhor nesta manhã: não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós somos livres para estar na Tua casa, Te adorando, bendizendo o Teu nome, Senhor. Receba nosso louvor nesta manhã, Pai querido. Que famílias sejam ricamente abençoadas, Pai. Seja conosco, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o Seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É o único que faz paz dos homens. Aleluia. Receba, Senhor, a nossa adoração, Pai querido. Aleluia. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Ele reina em justiça.
livre sou. Declare que Ele é digno. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos declarar nesta manhã que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, na dívida pagou. Jesus, eu canto. Vamos declarar mais uma vez. Maravilhosa graça. Aleluia. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. A dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Estamos livres. Aleluia. Hoje livre sou. Agradeça a Ele por essa maravilhosa graça. Agradeça a Ele, pois foi pela graça que fomos salvos. Aleluias. Louve, engrandeça e exalte o nome do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, que nesta manhã você possa dar toda a honra, toda a glória, todo o seu louvor, toda a sua adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Todo ser que respira, louve ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei, e céus e terras passarão. Declare, o seu nome é eterno, Senhor. É eterno, todo joelho dobrará ao
santo nome. Teu santo nome, Jesus. Jesus, nome que está sobre todos os nomes. Jesus, nome que cura, que liberta, que transforma, que traz vida onde não há vida. Teu santo nome, Jesus. Nós cremos que todo joelho há de se dobrar e que toda língua há de confessar o teu santo nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. Teu santo. Declare isso com fé. Em nome de Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluias! Nós cremos que em nome de Jesus todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar o nome que está sobre todos os nomes, o nome santo e poderoso de Jesus. Você pode louvar esse nome nesta manhã em nome de Jesus? Abra os seus lábios e declare: eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração, pois não há nome mais poderoso, mais grandioso que o teu nome, Jesus. Aleluias! Que em nome de Jesus todos possam sentir nesta manhã o amor do Senhor, que você nesta manhã possa ser, em nome de Jesus, agraciado pela presença do Espírito Santo, que você possa ser envolvido pelo poderoso, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias! Aleluia, Jesus. Envolva-nos, Pai, com teu amor nesta manhã, Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare: oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. aleluias! Esse é o amor do nosso Deus. Sinta aí nesta manhã em nome de Jesus. Sinta esse amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Aleluias! Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido bom para você? Então Tu tens sido declare: tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, que amor é esse, Senhor?
somos merecedores. Ele traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Olha o que ele faz por amor a você. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. só para te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me Declare mais uma vez, ele traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ah, que amor é esse? Que poderoso amor é esse? Esse é o amor do nosso Pai, do nosso Abba, o nosso Paizinho querido. Esse é o amor infinito, verdadeiro, poderoso do nosso Deus. O verdadeiro amor que não julga, que não falha, que não tem interesses, que lança fora todo medo. Esse é o amor do nosso Deus. E que você nesta manhã seja ministrado por esse poderoso amor do nosso Pai. Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração nesta manhã, em nome de Jesus.
Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos nos preparando para o nosso retorno à igreja física. Mas para que esse processo seja feito de forma segura e confortável, tomaremos algumas medidas e seguiremos alguns protocolos para a sua segurança e para a segurança dos seus familiares. Faremos a higienização completa do espaço do templo, manteremos o espaçamento dos assentos, garantindo assim maior segurança. Teremos uma equipe que fará a higienização de toda a igreja ao término de cada culto. Vamos aferir a temperatura dos irmãos e faremos a higienização das mãos com álcool 70. Mas irmãos, para que tudo isso aconteça, precisamos contar com vocês. Nesse momento, não será possível abraçar ou beijar quem nós tanto amamos, mas nós podemos expressar o nosso carinho, o nosso afeto através de olhares, através de gestos que também vão simbolizar o carinho e o amor que nós temos uns pelos outros. Com todo carinho pedimos que, se houver qualquer tipo de sintoma de febre, indisposição, dor de garganta ou dor de cabeça, que os irmãos permaneçam em casa e nos assistam de maneira online, crendo que dentro em breve vocês poderão estar de volta na congregação. Está chegando a hora em que estaremos juntos na Igreja de Nova Vida em Estrela do Norte, todos juntos adorando e glorificando ao nosso Deus. A paz do Senhor para os irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã para compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4 e no verso 19 em diante. Eu quero falar nessa manhã sobre o desafio de uma adoração verdadeira. E Deus tem colocado ao meu coração esse tema e eu quero compartilhar com você para que você possa entender o que Deus tem colocado ao meu coração, que eu quero compartilhar nesta manhã com vocês. A palavra de Deus aqui no capítulo 4 do livro de João, verso 19, diz assim, tem como subtítulo a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Somente até aí, nós vamos fazer uma oração nesse momento para pedir ao Senhor que venha falar conosco, que venha falar ao seu coração. Pai querido, eis aí a sua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta manhã. Nós temos necessidade da sua palavra, nós temos necessidade de sermos corrigidos pela sua palavra. Nós temos necessidade, Senhor, de colocarmos a nossa vida alinhada a um propósito espiritual, aonde, Senhor, nós possamos dar a Ti um louvor genuíno, uma adoração genuína, uma adoração verdadeira. E é isso que nós te pedimos nesta manhã. Venha falar conosco, venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o desafio de uma adoração verdadeira. Este é o tema que nós queremos, nesta manhã,
compartilhar com você, para que você possa entender o que Deus tem colocado para nós. É interessante que, quando nós falamos em adoração, nós temos uma expressão que é muito usada, uma expressão que ela está sendo muito batida, colocada em evidência por quase todas as músicas, igrejas, eventos, e todos querem colocar a expressão adoração como se fosse a marca, como se fosse um carimbo que viesse atestar uma espiritualidade exemplar daquele louvor, daquela reunião, daquele culto. Na verdade, a palavra adoração, quando você analisa assim à luz do dicionário Aurélio, você vai descobrir que adoração, no sentido do Aurélio, no sentido dos seus significados, dos seus sinônimos, representa beijar a mão, inclinar-se diante de alguma entidade ou divindade. São demonstrações de algum tipo de efeito físico fora do corpo, ou seja, quando você analisa a adoração simplesmente nos seus significados, e também quando você olha isso em termos do grego e do hebraico, você também vai ter o mesmo tipo de direcionamento para uma adoração mais visível, focada em movimentos do corpo, de ajoelhar-se, inclinar, beijar a mão, reverenciar. E é sobre isso que nós queremos falar, porque a adoração que nós temos vivenciado na igreja brasileira, na igreja mundial, na igreja de Cristo, espalhada por sobre toda a terra, nós vivemos um momento onde falamos de adoração, nós teatralizamos a adoração, tentamos encenar a adoração, e quando você vai numa igreja onde todos estão com as mãos levantadas, fazendo uma feição de contrição, com as mãos levantadas, você tem a ideia que estão todos adorando. E também não é muito diferente quando você vai numa igreja de uma outra religião ou denominação, que as pessoas também estão reverenciando uma imagem, fazendo algum tipo de gesto, as pessoas estão ali numa posição ritualística que demonstra uma conexão com algum tipo de divindade. Também tudo isso aí são demonstrações visuais de uma adoração. Não é errado de maneira nenhuma você demonstrar com o seu corpo a adoração, no louvor, com as suas mãos. Você pode dançar, você pode aplaudir, tudo isso faz parte de um contexto de louvor. Mas, quando você vai analisar a adoração no sentido verdadeiro da palavra, no sentido mais aprofundado da palavra, é possível que nós louvemos sem adorar, é possível que nós oremos sem adorar, é possível vir à igreja sem adorar, é possível estar em casa sem adorar, é possível ler a Bíblia sem adorar. Então veja que, embora a gente entenda que a adoração é algo profundo, nem sempre cantar é adorar, nem sempre levantar as mãos é adorar, nem sempre orar é adorar. É claro que quando você adora de verdade, o louvor será adoração, a oração será adoração, mas às vezes nós fazemos tudo isso com o nosso coração distante de Deus. Então cantamos com o nosso coração não conectado a Deus como deveria. Nós às vezes oramos apenas para pedir a Deus alguma coisa, mas sem colocar Deus numa posição de um Senhor que merece adoração. Às vezes nós estamos orando no sentido mais ritualístico de pedir alguma coisa, como alguém que está fazendo uma prece a uma entidade, uma divindade qualquer. E às vezes nos comportamos assim na igreja. Nós pedimos a Deus sem adorar, cantamos sem adorar. É possível evangelizar e não ser um adorador? É possível conhecer a Bíblia toda e nem tão pouco ser adorador? Então veja que é possível fazer muitas coisas de forma religiosa e não sermos adoradores.
mas é impossível ser um adorador de excelência, é impossível ser um adorador verdadeiro com um coração contrito, cheio de vontade de agradar o Senhor, cheio de desejo de desviar-se do mal. E se você é um adorador que tem essas prerrogativas, automaticamente você vai querer louvar, vai querer orar, porque a adoração verdadeira, ela é um prenúncio de tantas coisas que você vai ter vontade de fazer. Porque somente um adorador verdadeiro, ele tem vontade de se entregar, de se doar, vontade de trabalhar para o Senhor, de evangelizar. Então veja, a adoração verdadeira produz movimentos, mas às vezes os movimentos não significam adoração verdadeira. Mas como nós estamos vivendo uma moda, né, de adoração, e todo mundo fala de adorar, fala de levantar as mãos, e todo mundo com o olho fechado, fazendo um semblante de choro, parece que tudo isso é adoração, mas muitas vezes nós não estamos adorando, estamos apenas teatralizando uma figura de adoração, quando na verdade Deus está procurando adoradores e não encontra adoradores verdadeiros que ele possa considerar. Pensando nisso, eu quero que você entenda que o que é adoração verdadeira? Adoração verdadeira nada mais é que a graça recebida de Deus que entra em você, somado às ações da palavra de Deus que mexe com você, que vai produzir para fora de você atitude de quebrantamento e santidade. Então veja que existe um processo circular, porque você recebe de Deus a graça do Senhor, essa graça entra em você e pela palavra vai causar em você santidade, vai causar em você um reboliço interior, aonde fruto do Espírito, aonde movimentações espirituais vão acontecer, que vão sair de você em forma de gratidão, em forma de quebrantamento, em forma de louvor, em forma de adoração. Então veja que esse caminho é necessário. E muitas vezes nós não fazemos esse caminho, a nossa adoração não faz esse caminho. Ou seja, nós recebemos de Deus, a palavra não nos trata, e nós queremos adorar. Então essa adoração, ela está simplesmente rompida no fato que a palavra deveria estar agindo no intermediário dessa adoração. Como o próprio Jesus disse no capítulo 17 de João, verso 17, que santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santidade, ela é causada pela própria palavra de Deus dentro de nós. Então esse é o caminho da adoração que eu quero falar nesta manhã. Veja, meu querido irmão, que Jesus, nesse capítulo 4 de João, é uma história muito interessante, um diálogo muito especial, que Jesus vai tratar com a mulher samaritana. Diz a Bíblia que Jesus pretendia ir para a Galileia. Ele estava saindo daquele lugar aonde ele estava pregando. Aqui no capítulo 4, nós temos essa demonstração, aonde Jesus está aqui agora na Judéia. Ele vai se retirar, ele vai para a Galileia. E diz a Bíblia que no caminho para a Galileia, Jesus teria que passar pelas terras samaritanas. E essas terras samaritanas, havia uma cidade chamada Sicar, e nessa cidade havia um poço, o poço de Jacó, que era uma herdade de José. Entenda, Jesus ele vai passar por aquele caminho, aonde também tem um monte Gerizim, que representava para os samaritanos o monte da adoração, aonde Jacó costumava adorar, Isaac costumava adorar naquele monte. Tudo isso representava muito para os samaritanos, aquele poço, aquela região, geograficamente, aquele monte e aquele poço representavam uma marca de adoração para os samaritanos. Jesus então, ele sai da Judéia em direção à Galileia e ele vai passar
por essa cidade. E quando Jesus chega a Sicar, ele encontra esse poço e ele senta ao lado do poço e fica ali sentado ao lado do poço. Diz a Bíblia que logo, logo aparece uma mulher com um cântaro na mão. Esta mulher é uma samaritana e ela veio tirar água no poço. E quando ela chega ao poço, Jesus se dirige a ela e pergunta para ela e pede a ela: mulher, dá-me de beber. Aquela mulher então começa uma disputa, ela começa uma conversa com Jesus sem saber quem era Jesus. E ela diz: como você pode me pedir água? Eu sou mulher, eu sou samaritana, e os samaritanos e os judeus não se falam. Havia um conflito entre essas duas nações. Os samaritanos, na verdade, também eram israelitas, porém, eles eram as 10 tribos de Israel que foram levadas cativas para o reino assírio. O Império Assírio escravizou as 10 tribos de Israel. E ao mesmo tempo que o reino assírio escravizou as 10 tribos de Israel, eles perderam sua identidade religiosa, a identidade de ligação com Deus, o seu relacionamento se perdeu. Então, quando eles voltaram para as terras que eles habitavam, eles ficaram na região de Samaria. Porém, eles estavam corrompidos no sentido religioso, porque eles adoravam outros deuses além de Jeová. E diz a Bíblia que, ainda assim, alguns samaritanos mais conservadores mantinham acesa a ideia de lembrar de Jacó, de Abraão, e por essa razão eles veneravam aquele monte aonde estava o poço. E naquele momento os judeus não falavam com os samaritanos devido a essa corrupção religiosa que os samaritanos sofreram, enquanto os judeus se mantiveram mais alinhados ao propósito divino, ao propósito dos mandamentos. Então, os judeus não falavam com os samaritanos por causa simplesmente dessa corrupção religiosa deles. E diz a Bíblia que nessa conversa entre Jesus e essa mulher começa a questionar Jesus, que ele estava falando com uma samaritana e os judeus não falavam com os samaritanos. Jesus então olha para ela e fala: mulher, eu quero que você entenda que eu tenho água viva. Se você quiser, eu te dou água viva e você vai poder beber esta água viva e você não vai ter mais sede. Porque quem bebe dessa água, desse poço de Jacó, tornará a ter sede, mas a água que eu te der, você não vai ter mais sede. Então a mulher, ela ficou interessada naquela água, porque ela cuidava que era uma água natural. Então ela disse: olha, então dá-me dessa água, porque aonde tens água viva, só assim eu não terei mais que vir aqui a esse poço. Então Jesus, ele vai mais fundo, ele fala: olha, a água que eu te der vai te fazer uma fonte interior que vai jorrar para a vida eterna. Jesus estava fazendo uma associação entre aquele poço que estava muito fundo e aquela mulher dissera para Jesus: o poço é fundo, não tem como tirar água. Então Jesus apresenta para aquela mulher uma água diferente, que ele chama a água da vida. E o próprio Jesus era a água da vida, mas a sua palavra também representa a água que limpa. A palavra de Deus, ela é representada como símbolo da água que lava, que santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava dizendo para aquela mulher que ela precisava encontrar-se com uma adoração verdadeira. Ela mantinha no coração dela um pensamento geográfico, que aquele monte, que aquele poço representava algo sagrado, algo especial. Mas Jesus saía da conversa e estava entrando no seu particular. Então Jesus vai perguntar para aquela mulher, e você vai encontrar aqui no capítulo 4, Jesus conversando com ela e dizendo para ela: mulher, no verso 10,
Se conheceras o dom de Deus, e quem é esse que te pede a beber água, tu lhe pedirias e eu daria água viva? Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo, onde, porém, tens água viva? Veja, ela fala: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha que ela tinha Jacó como um símbolo, aquele poço, aquela região, como um símbolo elevado na sua relação com Deus. Verso 13, afirmou Jesus: quem beber desta água vai ter sede novamente, mas se você beber da água que eu lhe der, você não terá mais sede, porque dentro de você haverá uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dai-me então dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir buscá-la. Agora, no verso 16, Jesus vai entrar em um particular, que Jesus vai confrontar aquela religiosidade daquela mulher com algo muito mais profundo que ela não imaginava. E no verso 16, Jesus fala o seguinte: mulher, por favor, chame cá o teu marido. Então aquela mulher, ela fica assustada com esta pergunta e ela responde no verso 17: ah, Senhor, eu não tenho marido. Então Jesus fala: disseste bem que não tem marido, porque você teve 5 maridos e esse que você tem na sua casa não é seu, é de outra mulher, é de outra família. E quando Jesus revela um segredo daquela mulher, e quando Jesus fala que ela teve 5 maridos e o que ela tem não é dela, Jesus está levando essa mulher a compreender que toda adoração, toda a relação religiosa dela com Deus, que ela preservava naquele monte Gerizim, naquele porto de Jacó, em um pensamento do pai Jacó, que ela trazia isso como referencial de religiosidade, estava falhando, porque a sua vida íntima era uma vida desregrada, era uma vida vazia, era o próprio poço sem fundo que precisava de água viva para se preencher. Então, no verso de número 19, Jesus agora ele vai entrar num diálogo com essa mulher. E ela fala: Jesus, Senhor, disse a mulher, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que o lugar de adoração é Jerusalém. Veja que para os samaritanos o lugar de adoração era no monte. Para os judeus, o lugar de adoração era Jerusalém, no templo. Tanto os judeus como também os samaritanos, eles tinham um espaço geográfico de adoração. A adoração dos samaritanos e dos judeus era uma adoração cartesiana. Era uma adoração onde havia uma ordenada X e Y que marcava um local. Para os samaritanos, a coordenada geográfica era o Monte Gerizim, mas para os judeus era no templo edificado por Salomão. O que se guardava dele era essa relação de adoração. Tanto que Jesus fala para os fariseus, que eram religiosos intrépidos de Israel. Jesus fala: ó, vós fariseus, que são como os sepulcros caiados, como covas no cemitério, que são caiadas, bem pintadas, com mármore, com escrita em bronze, mas por dentro a sua religiosidade é como se fosse ossos apodrecidos. Na verdade, Jesus veio trazer uma grande mudança para o pensamento judeu e também daquela mulher samaritana e também para os samaritanos. Então Jesus, ele vai dizer para aquela mulher: olha, eu quero vos falar de uma adoração que não é geográfica. Eu quero vos falar de uma adoração que não é ritualística. Eu quero vos falar de uma adoração que não é de mãozinha levantada, com os olhos fechados. Eu não quero falar de uma adoração que você vai fazer para mostrar para alguém. Não é quando você passa em frente a um cemitério que você se benze, que você demonstra que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Não é porque você passou em frente a uma igreja e fez um sinal da cruz que representa que Deus está ligando para isso.
Deus não se incomoda com isso. Deus não está nem aí para a sua mão levantada no louvor. Se o teu coração está contaminado de pecado, se você está casado com a corrupção, está casado com o pecado, está casado com a mentira, está casado com a falta de perdão, era isso que Jesus estava falando para a mulher samaritana. Você teve 5 maridos, o que você tem na sua casa não é teu. Muitas vezes, nós estamos na casa do Senhor, batemos no nosso peito que nós somos cristãos, pertencemos a uma igreja, talvez você seja um cristão evangélico, ou talvez um cristão católico, não importa. Você bate no peito dizendo que tem uma religião, que você tem na sua casa um objeto geográfico, talvez para você é uma imagem de escultura, ou talvez para você seja uma garrafinha de água que o pastor orou. Talvez para você, o seu objeto que você venera é uma chave da vitória que alguém orou na igreja e te deu. E essa caneca pode ser para mim um objeto de adoração. E eu achar que esse objeto, quando eu tomo esta água orada, vai causar em mim algum efeito positivo. Mas não, Jesus está dizendo que a adoração não é no monte e nem no templo apenas. A adoração parte do interior, parte de rios jorrando dentro de você. Rios que vão te conduzir a uma vida eterna. Rios que vão te levar a uma posição de contrição. Rios que só vão existir se houver santidade. Rios que só vão existir se houver uma aliança profunda no interior. Rios que só vão existir se o meu coração tiver bondade, fé, mansidão, temperança, paz, longanimidade, paciência. Esses atributos dentro de mim que vão liberar toda a energia da minha adoração. E aquela mulher era casada teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. E lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, Tiago fala assim para os judeus espalhados. Ele diz: olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo constitui inimizade para com Deus? Portanto, quem quiser ser amigo de Deus deve ser inimigo do mundo. E quando ele fala isso, está dizendo que é inadmissível uma relação dupla dentro de mim. É inadmissível querer adorar o Senhor, querer que a minha adoração seja verdadeira, enquanto dentro de mim há um casamento com o pecado, há um casamento com a maldade, há um casamento com a falta de perdão. O meu coração é duro, o meu coração não reflete a palavra, o meu coração não recebe os efeitos da palavra, não há santidade em mim, e eu quero dizer que eu sou um adorador de excelência, e eu quero dizer que eu sou um crente melhor do que os outros. Não, eu preciso me divorciar desses casamentos do pecado e falar: Senhor, eu me entrego a Ti, eu me dedico a Ti, e eu quero o meu coração dominado pela Sua presença. Era isso que Jesus estava dizendo. E quando Tiago fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, ele está dizendo que não podemos amar o mundo, o pecado. Quando fala mundo, é um mundo pecaminoso. Não podemos amar o pecado e ao mesmo tempo amar a Deus. Não podemos adorar a Deus com o coração cheio de pecado. Não podemos ter um coração cheio de pecado e ao mesmo tempo abrir a nossa boca para poder dizer que a nossa adoração é genuína. Deus está buscando adoradores. E esta palavra mexeu muito comigo, porque ele diz assim, ó, no verso de número 21 em diante, disse a mulher, disse Jesus, mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis? Jesus está dizendo que a minha adoração não tem coordenada geográfica. A minha adoração não é cartesiana, a minha adoração não é ritualística, a adoração que eu quero não é só porque tem um altar aqui, esse lugar é mais santo, não é isto. Só porque tem uma cruz ali atrás, aquilo ali é adoração, não é adoração. Foi construída por homens, não tem valor nenhum, apenas de um valor visual.
A nossa adoração é invisível, começa dentro de nós como uma fonte que jorra. Você pode ouvir barulhos de água jorrando no seu interior, você pode ouvir som de rios despencando dentro de você, você pode ouvir ruídos de lágrimas que vêm da sua alma para dizer a Deus que Ele é Senhor da sua vida. Você pode ouvir o som da santidade dentro de você, você pode ouvir os ruídos da bondade dentro de você, você pode ouvir os sons do perdão dentro de você. Se há som de água dentro de você, é sinal que a sua adoração, ela é verdadeira. Ela pode ser dentro de um ônibus, ela pode ser deitado numa cama, ela pode ser andando na rua, ela pode ser no templo, ela pode ser ajoelhado, ela pode ser orando, ela pode ser de pé, ela pode ser correndo, ela pode ser pulando. Mas se dentro de você há rios, se dentro de você há uma fonte, não a fonte geográfica de Jacó, nem também é o ponto daquele altar de Jerusalém ser a nossa referência. Não, a nossa referência é o poder de Deus dentro de nós. Eu quero que você entenda isso, querido, porque estamos vivendo uma moda de adoração. As pessoas querem o tempo inteiro mostrar que a sua igreja tem uma adoração de excelência, quando a adoração de excelência começa dentro de mim. Então Jesus fala: vós adorais o que não conheceis, vós adorais coisas que são visíveis, vocês adoram coisas que vocês tocam, que são apalpáveis, tangíveis. Mas a hora vem e a hora já chegou, diz ele, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E diz mais Jesus: o meu Pai está procurando adoradores. Isso me mexeu muito comigo, irmãos, porque imagina que Deus está com os seus olhos como chama de fogo, os seus olhos vasculham a terra em busca de um coração adorador. Às vezes você vê uma igreja com 1000 pessoas, mas só tem 50 adorando de verdade. Às vezes você vê uma cidade inteira, Deus olhando para uma cidade inteira, olhando para os lares, olhando para você no trabalho, olhando para você sendo tentado pelo pecado, porque o adorador também é tentado pelo pecado. O adorador é tentado a mentir, o adorador é tentado a pecar, e Deus está olhando você diante do pecado, Deus está olhando você diante da falta do perdão, Deus está olhando você diante de todas as tentações. E quando você fala: eu não pecarei porque eu amo ao Senhor, eu perdoarei porque eu amo ao Senhor, não, eu estou trabalhando, mas estou pensando em Deus. Diz a palavra que os olhos do Senhor estão caçando esse adorador, e quando Deus encontra esse adorador, o mistério da adoração, que é circular, que ela vem do céu, passa por mim e volta em forma de gratidão, de adoração, de louvor. Esse mistério acontece nesse momento. Não é algo teatralizado apenas. Não é cenas que eu posso demonstrar apenas com o meu corpo, porque é muito fácil uma cena de adoração. Mas é algo pleno, não é algo restrito. Tem plenitude, tem relacionamento com Deus, tem reconhecimento de Deus, tem identidade. Adoração verdadeira tem DNA de Deus nela, tem DNA da palavra nela. Não é apenas um movimento do gospel brasileiro. Músicas de adoração que se parecem umas com as outras. Músicas que são repetitivas. Isso é adoração? Não. Muitas vezes você não está cantando, você só está chorando, só dizendo: Senhor, eu estou atribulado, eu estou passando dificuldade, eu estou desempregado, mas eu confio em Ti. Não há nenhum louvor naquele momento, mas o fato de você falar: Senhor, o meu coração acredita em Ti, isso é adoração. É muito mais profundo daquilo que nós conhecemos, é muito mais interessante e muito mais aprofundado daquilo que nós pensamos. É muito fácil ser um adorador casado com diversas situações pecaminosas, aliançado ao mundo. É interessante que
baseado nessa questão que Jesus fala com esta mulher, temos uma análise também aqui no livro de Romanos. Veja, querido, Romanos capítulo 12, e no versículo de número 1 em diante. Olha o que diz aqui Jesus, o apóstolo Paulo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, Paulo dizendo: rogo-vos, irmãos, que pela misericórdia de Deus apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Paulo está dizendo de algo mais profundo. Ele está dizendo que você tem que renovar sua mente, que você não pode estar conformado com este mundo, porque um adorador, ele não é aliançado ao mundo, ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele trabalha numa empresa, mas não compactua com os erros. A santidade é o seu emblema, a verdade é o seu emblema, a bondade é o seu emblema. A sua decisão é a obediência, a sua decisão é a fé, é a paciência, são frutos do Espírito. Então Paulo está dizendo que renove a sua mente para experimentar coisa boa, que seja boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. E é interessante que a adoração da mulher samaritana era uma adoração bidimensional, 2 dimensões apenas. Visível, que pudesse tocar. Uma adoração rasa, uma adoração de 2 dimensões, bidimensional. Eu vejo e toco. A adoração dos judeus também era bidimensional. Eu vejo o templo e toco. Mas Jesus falava de uma oração que era tridimensional, uma adoração que ultrapassava os limites do entendimento. Jesus falava de uma adoração muito mais profunda, que não é uma adoração de tocar em objeto, não é uma adoração de você olhar para essa caixa e achar que essa caixa pode te responder. Não é essa adoração. Adoração ritualística. Ele falava de uma adoração diferente, com profundidade, e você vai encontrar isso no livro de Efésios, que fala sobre isso no capítulo 3, no versículo 17. Veja o que diz aqui a palavra no livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 17 em diante. Paulo falando a respeito da glória, da riqueza da glória do Senhor. Eu vou ler a partir do verso 16. Olha o que ele diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós enraizados, arraigados, e com alicerce profundo, alicerçados em amor. Verso 18, veja os fatores tridimensionais da adoração. Olha o que ele diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Veja, enquanto a adoração dos samaritanos e judeus era uma adoração bidimensional, de tocar naquele objeto e enxergar esse objeto, Paulo fala de uma adoração que Jesus começou a falar para aquela mulher samaritana, uma adoração profunda, uma adoração que ultrapassa limites do entendimento, uma adoração com profundidade, que tem altura, que tem largura. Essa adoração que Paulo está dizendo, ele fala que apenas essa adoração vai te levar a compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. E é interessante o verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Veja,
uma adoração que te leva a lugares que você nunca pensou, uma adoração que ultrapassa os limites geográficos da terra, uma adoração que te faz entrar no trono de Deus, uma adoração que te leva à presença de Deus, uma adoração que ultrapassa os limites humanos, uma adoração que ultrapassa a mentalidade humana. Essa é a adoração profunda. Ela não está situada em uma situação geográfica, ela não está situada em algo visível, mas está no invisível de Deus, está na relação invisível que você tem no seu interior com o Senhor. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho espetacular essa narrativa de Jesus e também essa narrativa do apóstolo Paulo. Muito linda e muito importante para nós entendermos a profundidade que é adorar ao Senhor. Eu quero te levar também para um texto em Marcos, capítulo 14, verso 1 em diante, quando Jesus estava na casa de Simão, o que fora leproso. Jesus estava em Betânia, e lá em Betânia ele vai para a casa de Simão, o que fora leproso, e Jesus estava ali numa reunião. Diz a Bíblia que entra uma mulher. Esta mulher entra na reunião, trazendo um vaso de perfume de nardo puro. Diz a Bíblia que aquele perfume de nardo puro custava 300 denários, ou seja, no valor atualizado do nosso real, esse perfume teria um valor de 15 mil reais aproximadamente. Aquela mulher demonstrando ter boa condição financeira, porque aquele perfume estava num recipiente chamado alabastro. Alabastro era um recipiente feito de um material como se fosse um mármore, um tipo de minério parecido com o mármore. E diz a Bíblia que aquela mulher levou aquele perfume caríssimo, perfume que ele era importado. Segundo alguns historiadores, como Orlando Boyer, esse nardo, ele vinha de países distantes, a navio, levava meses de viagem para chegar até Jerusalém, para chegar até na região da Judéia, onde aquela mulher comprou aquele perfume caríssimo. Aquela mulher não pensou duas vezes. Quando ela viu Jesus naquela reunião, aquela mulher, ela quebra aquele vaso, quebra aquele recipiente cheio de perfume caríssimo. Então aquela mulher joga nos cabelos de Jesus e começa a ungir Jesus da cabeça aos pés com aquele perfume que tomou toda a casa. No mesmo instante, houve um rebuliço, porque alguns questionaram por que aquela mulher estava fazendo uma loucura. Inclusive Judas Iscariotes, porque aquela mulher estava pegando um perfume tão caro para jogar em Jesus, seria um desperdício fazer isso. Então Jesus fala para eles, não é desperdício, esta mulher está fazendo algo por mim, algo que vai ser lembrado. Essa adoração dessa mulher vai ser lembrado durante toda a história. Enquanto o evangelho estiver sendo pregado no mundo inteiro, sempre lembrarão dessa cena de adoração desta mulher. E olhando para esse texto, eu fui visitar a minha madrasta esses dias, e a minha madrasta veio com muito carinho falar comigo, e só o que ela falou comigo não me deixou muito alegre, porque ela trouxe um faqueiro que eu dei para ela há 20 anos atrás. Aquele faqueiro estava intacto, dentro da embalagem, da mesma forma que eu dei, sem papel de presente, mas dentro do seu armário, ela guardava aquele faqueiro como uma memória de mim, uma lembrança de mim. Aquela mulher então, a minha madrasta então trouxe aquele faqueiro para mim. Eu falei, mas madrasta, a senhora ainda guarda esse faqueiro sem nunca ter usado? Não, meu filho, eu não vou usar esse faqueiro porque você me deu, e tudo que você me dá eu guardo com muito carinho. Eu falei, mas madrasta, é para a senhora usar, não é para a senhora guardar. Eu dei para a senhora usar, para a senhora usar como um instrumento, para a senhora cortar, trabalhar, e a senhora vai ganhar outro, vai renovar, mas eu preciso que a senhora use. A senhora tem quase 90 anos, a senhora guardou durante 20 anos um faqueiro que poderia ter sido usado o tempo inteiro durante esses 20 anos e ter ganhado outros faqueiros. E aquela conversa com a minha madrasta lembrou-me
que muitas vezes você tem dentro de você tanta coisa boa para dar a Deus, você tem tantas experiências com Deus, você tem tanta coisa armazenada com o Senhor, mas você não consegue se quebrantar. Deus procura adoradores que se quebrantem. Deus procura adoradores que exibam o perfume guardado do seu interior. Deus procura adoradores que não tenham vergonha de, numa reunião ou em casa sozinho, pegar o seu vaso de alabastro e quebrar e jogar em Jesus. Fala: Jesus, olha, eu tenho no meu coração tanto amor, eu tenho tanta fé, eu tenho tanto desejo pela tua obra, eu tenho tanta força interior, Senhor, que vem de ti. Senhor, eu temo a Ti, eu ouço a Tua palavra, Senhor, há tanta coisa boa em mim, que eu quero quebrar isso, Senhor, para que saia de mim, para que alcance pessoas, para que o mundo veja, para que as pessoas se convertam. Há muitas pessoas que são adoradores que trancam aquilo que tem de presente no seu interior e não compartilham. Adorador que é adorador, deixa o perfume sair, extravasar, para que possa esse perfume perfumar o mundo. O mundo que apodrece, cheiro de podre, cheiro de morte, mas o teu perfume pode transformar o cheiro ruim em cheiro de vida. Um adorador de verdade, ele faz questão que esse perfume seja exalado, demonstrado. O vaso que se quebra, a adoração que se quebranta, Deus procura esse tipo de adorador que não tem medo de pegar algo valioso e compartilhar, e quebrar e adorar ao Senhor. Esta semana, fazendo uma faxina em casa, eu descobri que sapatos que eu tenho caros estavam sendo destruídos pela pandemia, pelo tempo de isolamento. Por não usar durante 100 dias consecutivos aquele sapato, o couro estava deformando. Do que vale você ter algo valioso que se deforma porque não usa? Do que vale você ter tanta fé que essa fé não gera movimentos que saem de você? Do que vale ter tanta adoração dentro de você que essa adoração não se transforma em voluntariedade, essa adoração não se transforma em querer ajudar, essa adoração não se transforma em um cristão melhor, de querer fazer o bem? Isso não é a adoração que Deus quer. A adoração que Deus quer cria movimentos de quebrantamentos que é compartilhado com todos, e o teu perfume é exalado para todos os lados. Para nós fecharmos essa mensagem, eu quero lembrar a você que a adoração também processa num ambiente de crise completa. Um adorador verdadeiro, ele é procurado por Deus na hora da crise. Tem muitas pessoas que na hora da crise abrem a sua boca para murmurar, mas os olhos de Deus estão vasculhando você. Os olhos de Deus estão olhando a terra, e aonde houver um adorador, esse olhar de Deus vai captar esse adorador. Deus vai perceber esse adorador. E a crise, a tribulação e a luta, ela é a maior demonstração de um adorador verdadeiro. Porque um adorador verdadeiro passa luta, um adorador verdadeiro fica doente, um adorador verdadeiro sofre todas as intempéries da vida, um adorador verdadeiro fica desempregado, um adorador verdadeiro também sofre acidentes. Então veja que o fato de você adorador, de você ser um adorador, não te imuniza e nem te vai afastar de você nenhuma tribulação. No livro de Abacuque, você vai encontrar no capítulo de número 3 do livro de Abacuque. Eu quero que você abra, por favor, livro de Abacuque, no capítulo de número 3, você vai encontrar um texto interessante, e eu gosto muito desse texto, porque esse texto fala muito para nós. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 17 em diante. É interessante que Abacuque ele é profeta no período do rei Jeoaquim. E Abacuque está profetizando que tempos ruins virão, mas o povo pode ser um adorador durante o tempo ruim. Então, no capítulo 3, versículo 17, ele está dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento,
e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Veja, querido, olha o que diz aqui, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, esses versículos aqui demonstram um golpe fatal na economia do povo de Israel. O povo de Israel estava cercado. A sua agricultura e a sua pecuária estaria falida nesse momento. Olha o que ele diz: ainda que a figueira não floresça. Por que ele fala isso? Porque a figueira, ela é uma árvore que ela vai dar flor, anunciando a chegada da primavera e do verão. Então, se a figueira não floresce, é porque o inverno ainda é forte, o inverno ainda é relutante, o inverno não chegou ao final. Então, ainda que a figueira não floresça, está dizendo, não há esperança de chegar o verão, porque a figueira não está florescendo. Segundo ele fala, ainda que não haja fruto na vide, se não há fruto na videira, a uva é sinônimo de alegria. E às vezes não há fruto na videira, não há alegria na sua casa. Você está no inverno e não há alegria. Terceira coisa, ainda que o produto da oliveira minta, está dizendo que às vezes a oliveira está muito florida, ou muito cheio de folhas, sua copa está cheia de folhas verdes, folhas bonitas, mas não há fruto. E a oliveira é responsável pelo azeite, responsável pelo óleo, e às vezes não há azeite na sua casa, não há azeite da unção, não há azeite da cura, você não está percebendo Deus agir, não está percebendo unção na sua casa. Então veja, ainda é inverno, o verão está distante, você não está vendo na sua casa a oliveira com o azeite, você não está vendo também a uva que representa a alegria. E ele fala também, ainda que os campos não produzam mantimento, você olha para a sua agricultura, as plantas que você plantou, elas morreram, elas não nasceram, as plantas não sucumbiram, e você sabe que você não terá colheita. A outra coisa, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e você vai lá no seu aprisco, e as ovelhas foram roubadas, não há ovelha, se não há ovelha não há lã, se não há lã, você não pode fazer agasalho para o frio, se não há lã, você não pode fazer roupas adequadas para enfrentar o inverno, para enfrentar a crise. Se não há lã, você não pode vender essa lã para arrecadar dinheiro, porque também você teve as suas ovelhas roubadas. Então veja, querido, você vai no aprisco e também não há ovelhas, e você vai no curral, não há gado, não há leite, não há coalhada, não há manteiga, não há como você vender carne, ou você poder alimentar a sua família. Ele fala que frente a tudo a isso, toda essa crise que nós estamos passando atualmente, Abacuque está dizendo que ainda que falte tantas coisas para nós, ainda que seja uma crise terrível, ainda que a gente não veja a saída, ainda que a gente não veja uma solução imediata, ele vai dizer assim, todavia, eu sou um adorador, todavia eu me manterei alegre, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Olha o verso 19, o Senhor Deus é minha fortaleza. Olha que coisa linda, ele faz os meus pés como da corça. Por que Abacuque fala sobre isso? No meio da maior tribulação, você olha para um lado, é perigo de coronavírus, olha para o outro, é desemprego, você olha para o outro lado, é violência, você olha para o outro lado, é crise econômica, você olha para o outro lado, é crise política, você olha para o outro lado, é a sociedade desgovernada, os comércios desgovernados, a vida social desgovernada, tudo por causa da crise que estamos passando.
Então você não sabe como lidar, mas você é um adorador. E quando você adora em meio à crise, Abacuque fala que os seus pés são pés como da corça. Por que ele fala isso? Porque a corça é um animal que, quando está em alta velocidade, os seus pés saltam distâncias grandiosas. A corça em alta velocidade, você nem percebe os seus pés, porque parece que ela voa em alta velocidade. Ela ultrapassa os obstáculos, ela consegue pular rios, ela consegue pular abismo, ela consegue saltar sobre pedras. A corça em alta velocidade, ela consegue saltar de maneira impressionante, em alta velocidade. E Abacuque está dizendo, se você é um adorador, você vai saltar todos os obstáculos como uma corça. Os seus pés serão como os pés da corça. Você vai superar a sua crise, você vai ultrapassar os obstáculos, você vai vencer essa fase, Deus vai te honrar. Ele fala mais uma coisa interessante, ele fala, Deus vai te fazer andar altaneiramente. Palavrinha difícil, né? Altaneiramente. Sabe o que é andar altaneiramente? Ele fala da corça também. A corça é um animal, você pode procurar no YouTube sobre a corça. A corça, quando está correndo, a sua cabeça não se abaixa em nenhum momento. A corça é altaneira. A cabeça da corça é erguida. Ela pode estar fugindo de um leão. A corça pode estar saltando sobre um penhasco. A corça pode pular um obstáculo. A corça consegue desviar de pedras. A corça consegue desviar de abismo em alta velocidade, com pés velozes, como se estivesse voando de maneira altaneira, cabeça erguida, olhando para cima. É como se a corça estivesse olhando para o autor e consumador da fé. É isso que Abacuque fala, no meio da sua crise, adorador de excelência, adorador verdadeiro, no meio da sua crise, quando você sente as dores da tribulação, quando você sente as dores da sua angústia, quando você sente medo, mas você é um adorador, quando você está cercado, você é um adorador de excelência, um adorador verdadeiro, vai andar saltando sobre os obstáculos, mas de cabeça erguida, de cabeça altaneiramente, de cabeça elevada, olhando para cima, e olhando para os montes, e olhando para o autor e consumador da fé. A minha vitória vem de Deus, a minha vitória vem do Senhor. A luta vem, a dor vem, a angústia vem, a tristeza vem, o desemprego vem, mas minhas pernas espirituais, elas são velozes, a minha cabeça é erguida, eu olho como a corça, altaneiramente para cima, eu olho para o Senhor e consumador da fé. Eu sei que a minha vitória vem do Senhor. Aleluias. Eu quero que você entenda, meu querido irmão, meu querido amigo, seja qual for a sua religião. Talvez você foi bombardeado por muitas notícias ruins. Há pessoas que descobriram doenças no meio da pandemia, outras doenças. Há pessoas que descobriram desemprego no meio da pandemia. Há pessoas que ficaram tristes por serem abandonadas por parentes no meio da pandemia. Há pessoas que no meio dessa crise toda ficaram traumatizadas em estado de pânico. Há pessoas que ficaram depressivas. Mas eu quero que você olhe para o seu interior, porque tudo que você já recebeu do Senhor, toda a graça que vem de Deus, que está dentro de você fazendo efeito, veja dentro de você um movimento de água viva. Veja dentro de você, sinta dentro de você que existe uma fonte jorrando. Você não está sozinho no meio da luta. Existe um ruído de água dentro de você. Existe um ruído de santidade em você. Existe um ruído de que Deus está dentro de você agindo. Esse ruído é uma movimentação que, em meio a todas as crises que você está passando, em meio a todas as dificuldades que você está passando,
Diz a palavra que dentro de você há uma força espiritual, que ela pode ser transformada em vaso que se quebra, ela pode ser transformada em um adorador que adora como uma corça em alta velocidade, olhando para o autor e consumador da fé. Você pode ser um adorador que também adore de uma maneira tridimensional, que a altura, a profundidade, o comprimento vai te levar além do limite do pensamento, além do limite do conhecimento humano. Mas eu quero te convidar, querido, sinta o som, o ruído do Espírito de Deus dentro de você dizendo: eu tenho água para mexer na tua alma, eu sou uma fonte para a tua vida, eu sou a força da tua vida. Se Deus é a força da sua vida, meu irmão, levante-se, erga a tua cabeça e vai em frente. Deus é contigo, receba do Senhor força espiritual e vá em frente, meu querido irmão. Glória a Deus. Eu quero encerrar esta palavra aqui e eu quero fazer por você uma oração. E durante o louvor que nós vamos aqui estar louvando junto com o louvor, eu quero que você entenda que adorador não é um ritual visual. A adoração verdadeira começa dentro de você, trancado no seu quarto, enfrentando as maiores crises, sofrendo as maiores intempéries, ou não, mas talvez você sendo um adorador, você não está aliançado ao pecado, você não compactua com a maledicência, você não compactua com o adultério, você não compactua em abraçar o mundo, não. Dentro de você há uma fonte, há uma alegria, há uma sensação que tudo vai passar, porque Deus está nesse momento dentro de você, mexendo em você. Ele enxergou você, Ele viu você, Ele viu a tua adoração, Ele viu a tua sinceridade, e Deus está te abraçando, te enchendo de alegria, te enchendo de paz, te enchendo de amor. Eu quero orar por você, querido, e não se esqueça de depois você curtir, se inscrever em nosso YouTube e faça o seguinte, compartilhe as nossas mensagens. Nós temos tantas mensagens excelentes em nosso canal. Saia compartilhando com seus amigos, porque você vai abençoar outras pessoas que precisam. Eu quero pedir a você que ore comigo aonde você estiver. Se você puder levantar suas mãos ou não, isso não representa nada de especial, levantar as mãos. Nós podemos adorar o Senhor com mãos levantadas ou sem mãos levantadas, mas eu quero que você ore comigo e adore ao Senhor comigo. Pai querido, eis aí, Senhor, esse teu servo, sua filha e seu filho, que são cristãos, Senhor, que estão passando por todo esse momento de preocupação, de tribulação. Pai amado, assim como Abacuque disse que nós podemos perder tantas coisas, ainda que a oliveira, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a videira não produza a uva, ainda, Senhor, que roubem todas as ovelhas, ainda que roubem todo o nosso gado. Senhor, ainda que eu perca tudo na minha vida, há um barulho dentro de mim, ainda que haja desemprego, ainda que haja doença, há um som dentro de mim, um som, uma melodia, um ruído de água, água viva, água da alegria, água da força espiritual, água da bondade, água da paciência, água da benignidade. Há um barulho de água viva que está jorrando em mim, Senhor. Eu tenho certeza, Pai querido, que eu estou abraçado a Ti. Eu tenho certeza, Deus poderoso, que Tu és o meu amigo inseparável, o meu companheiro nas maiores crises. Ah, Senhor, amado da minha alma, Senhor, amigo meu, Senhor, companheiro na luta, eu Te adoro porque a tribulação não vai me deter. Eu Te adoro, Senhor, porque doença não me paralisa. Eu sou como uma corça, eu tenho velocidade para desviar dos obstáculos. Eu sou altaneiro,
a minha cabeça está erguida, eu não baixarei minha cabeça, Senhor, para olhar para baixo, eu olharei como uma corça, olharei para cima, pulando obstáculos, olhando para Ti, Senhor. Segura a minha mão, Pai, segura a nossa mão, Pai, nós Te adoramos, Senhor, porque confiamos em Ti. Nós não queremos o mundo, nós não queremos o pecado, mas nós queremos Te amar, nós queremos Te adorar, nós queremos pertencer a Ti, Pai. Propriedade exclusiva do céu é o que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Que Deus possa encher você de esperança, de alegria. Nos acompanhe pelas redes sociais. Até daqui a pouco, culto à noite, que nós estaremos louvando ao Senhor com a palavra do Senhor, com o pastor Leonardo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.